Olá, motorista da Expresso Nepomuceno. Estamos iniciando neste momento a apresentação do controle de jornada através do sistema da OnixSat. O sistema possui um teclado, onde através de macros, você poderá fazer sua identificação com o número de seu CPF, verificar as últimas macros enviadas e fazer o apontamento do andamento de toda a sua viagem. Na tabela de macros, apresentamos os comandos que você deverá usar em toda a sua jornada de trabalho. Observação importante: cada macro deverá ser usada conforme a situação atual de sua viagem, não deixando nenhuma sem apontamento para não prejudicar seu controle de jornada ou a logística de sua viagem. Estas serão as macros que você deverá usar em toda a sua jornada de trabalho. Mais atenção: as macros deverão ser lançadas conforme o andamento de sua jornada. Utilize esta macro sempre que iniciar sua jornada, podendo ser usada no caminhão titular ou algum caminhão à disposição para lançar. Utilize esta macro para informação do preenchimento do checklist do caminhão. Utilize esta macro sempre que estiver saindo vazio do pátio ou da fábrica. Utilize esta macro sempre que tiver que esperar na fila do carregamento. Utilize esta macro sempre que estiver iniciando o carregamento no projeto. Utilize esta macro sempre que estiver pronto para iniciar a amarração de carga. Utilize esta macro sempre que iniciar o descarregamento no pátio ou na fábrica. Utilize esta macro sempre que estiver pronto para iniciar o reaperto de carga. Utilize esta macro sempre que estiver pronto para iniciar o reaperto de carga. Utilize esta macro sempre que houver fila na balança da fábrica do pátio. Observação: ao conseguir deslocar com o veículo, deverá utilizar 8, deslocamento carregado ou 7, descarga. Utilize esta macro sempre que finalizar a descarga na fábrica ou no pátio. Utilize esta macro sempre que finalizar sua jornada. Observação: caso sua jornada não finalize no caminhão, mas esteja realizando algumas atividades para a operação, troca de turno, apoio à operação, etc., deverá lançar a macro 14. Aguarde liberação da filial finalizando sua jornada pelo aplicativo em tempo real. Utilize esta macro sempre que houver algum acidente ou alguma ocorrência na estrada que impeça o tráfego normal da via. Utilize esta macro sempre que realizar alguma atividade para operação, fora do caminhão ou na prancha. Utilize esta macro sempre que necessitar ser içado pelo TMO do trator ou esteja aguardando içamento do mesmo. Utilize esta macro sempre que necessitar realizar alguma necessidade fisiológica, parada para descanso ou parada devido à ocorrência de sonolência. Utilize esta macro sempre que realizar engate, desengate das carretas ou prancha. Utilize esta macro sempre que finalizar a viagem na fábrica ou no pátio, após descarregar e abastecer, caso seja necessário para uma nova viagem. Observação: no fim de viagem, todos os motoristas deverão preencher 4 campos obrigatórios, conforme as orientações a seguir. ID do motorista, número do CPF utilizando apenas os 10 primeiros dígitos, não utilizar o último número. NTM, número da nota de transporte de madeira. Fornecido pela Cenibra para o transporte que está sendo finalizado.
Não podemos confundir NTM, Nota de Transporte de Madeira, fornecido pela Cenibra para transporte. RMT, e Rede de Monitoramento de Transporte fixado no painel da composição. Peso líquido, peso da viagem informado pela Cenibra. Ao digitar o peso líquido, deverá utilizar apenas os 4 primeiros dígitos do peso, sem usar o ponto. Quando a balança não informar o peso, utilizar 4 zeros, também sem o ponto. Tipo de conjunto, tipo da composição utilizada na viagem. Ao informar o tipo de conjunto, deverá ser informado apenas o número referente, não colocando zero antes do mesmo. Utilize esta macro sempre que finalizar sua refeição, conforme prazo obrigatório estipulado pelo DPDRH. Utilize esta macro sempre que iniciar uma manutenção corretiva. Observação: nunca utilizar esta macro para socorro. Utilize esta macro sempre que iniciar uma manutenção preventiva, manutenção programada. Observação: nunca utilizar esta macro para socorro. Utilize esta macro sempre que realizar uma parada, devido a local com chuva extrema e baixa visibilidade. Utilize esta macro sempre que iniciar sua refeição, conforme prazo obrigatório estipulado pelo DPDRH. Observação: favor atentar quanto ao horário registrado, devido ao arredondamento das horas realizadas pelos aplicativos. Utilize esta macro sempre que houver restrição de tráfego em trechos estaduais ou federais, devido a feriados, conforme prévio aviso da Central de Planejamento e Monitoramento. Utilize esta macro sempre que estiver em socorro elétrico em trajeto ou no projeto. Observação: somente com o uso desta macro, poderemos solicitar abono em socorro elétrico, sem uso da ordem de serviço de manutenção. Utilize esta macro sempre que estiver em socorro mecânico em trajeto ou no projeto. Observação: somente com o uso desta macro, poderemos solicitar abono em socorro mecânico, sem uso da ordem de serviço de manutenção. Utilize esta macro sempre que estiver em socorro de borracharia em trajeto ou no projeto. Observação: somente com o uso desta macro, poderemos solicitar abono em socorro de borracharia, sem uso da ordem de serviço de manutenção. Utilize esta macro sempre que necessitar parada pela equipe da SMAC. Observação: somente usar esta macro quando houver parada para reuniões, DDS, blitz preventivas, etc. Utilize esta macro sempre que realizar troca de caminhão. Observação: caso deixe seu caminhão, dando continuidade na jornada em um veículo leve, deverá utilizar a macro. 14. Aguarde liberação da filial.